Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar um pouco sobre Yom Kippur, continuando o vídeo da semana passada. Só que hoje eu gostaria de falar sobre o que não fazer em Yom Kippur. Veja bem, Yom Kippur é o chamado Dia do Perdão. É um dia de choro, arrependimento, é um dia de contrição, é um dia de confissão de pecados. E existem algumas coisas, pelo menos 6 proibições básicas, e eu depois vou citar uma 7ª, que absolutamente não devemos fazer em Yom Kippur. Veja bem, comer. A gente não come durante o Yom Kippur. Há um jejum de 25 horas. Então, antes do Yom Kippur, obviamente, a gente vai se alimentar bem para poder passar essas 25 horas de jejum. E, após o Yom Kippur, o conselho que nós damos é que a quebra desse jejum seja feita com uma refeição mais leve. E por que isso? Dado esse jejum prolongado de 25 horas, se a pessoa come algo muito pesado, seu corpo vai sentir e isso vai causar um impacto na pessoa. Então, melhor não se fazer esse tipo de refeição. O aconselhável é uma refeição mais leve e cada um sabe a refeição leve que pode ingerir após o jejum de Yom Kippur. Então, durante o Yom Kippur, a comida está proibida. Ok? Depois nós temos uma outra coisa que também é muito interessante, que é proibido usar calçados de couro. A pergunta que se faria é por quê? Porque na antiguidade, os calçados de couro, eles eram muito confortáveis, muito macios, e as pessoas, ao usá-los, sentiam prazer. Então você imagina que uma pessoa tinha um calçado que era feito de um outro material, e esse calçado incomodava a pessoa. Era uma coisa ruim, era uma coisa que ela chegava em casa, ela tinha que tirar aquilo porque incomodava. Quem tinha um pouco mais de condições, usava um calçado de couro, que era muito melhor, muito mais confortável, e a pessoa sentia prazer ao colocar aquele tipo de calçado em seus pés. Nós sabemos hoje que existem tipos de calçados que nós usamos que realmente dão prazer ao colocarmos esses calçados em nossos pés. Então esse tipo de coisa também está proibida. Uma outra coisa que é a terceira coisa, manter relações conjugais. No dia de Yom Kippur, nós devemos nos abster também desse prazer físico que a relação sexual traz para marido e para mulher. Nesse dia, não se toca na esposa e a esposa não toca no marido. Por quê? Porque esse dia ele foi separado para afligir as nossas almas. Então, como o contato sexual, ele traz uma dose de prazer muito grande para o casal e leva o casal ao êxtase, nesse dia, então, está proibido de ter esse tipo de relacionamento. Então, não se toca o casal entre si, obedecendo então essa determinação de não se ter prazer. Uma outra coisa, banhar-se por prazer. Nós sabemos o seguinte, existem tipos de banhos diferentes, tá? E eu vou citar 2 aqui para mim ser bem sucinto. Existe aquele banho que você toma por necessidade, para você poder higienizar o seu corpo, para você poder recobrar as suas energias, você toma um banho, por vezes, rápido, e depois desse banho você se recompõe e volta para a sua lida. Ou às vezes vai descansar e tudo mais. Mas existe um outro tipo de banho que a gente toma por prazer, é aquele banho gostoso, que você para, deixa a água cair, se ensaboa e diz assim, puxa vida, que banho relaxante, que banho reconfortante. É um outro tipo, é um outro nível de banho.
ele causa prazer. Não é um banho, digamos assim, necessário. Ele é necessário, mas ele causa muito prazer na pessoa, ok? Então esse tipo de banho também está proibido em Yom Kippur. A última coisa está ligada ao uso dos eletrodomésticos, que eles facilitam muito a nossa vida. Então nesse dia não se usa também eletrodomésticos, tá? Por quê? Porque os eletrodomésticos, eles nos dão aquele prazer de você fazer uma coisa e rapidamente já se livrar dela para você passar para a próxima. É o prazer da agilidade, de se poder fazer uma outra coisa que você queira, tendo como objeto o eletrodoméstico que te auxilia nessa rapidez. Então, estas 6 coisas, elas estão proibidas em Yom Kippur. Vou repetir na ordem: comer, usar calçados de couro, manter relações sexuais, banhar-se por prazer, usar eletrodomésticos, e eu pulei uma aqui, passar cremes e desodorantes, etc. no corpo, tá? Não pode. Porque uma coisa também, irmãos, é quando você coloca aquele desodorante, passa aquele creme, e você fala assim, nossa, que delícia. Então tudo isso está proibido. Obviamente que as mulheres em Yom Kippur não vão usar joias, não vão usar adornos, adereços. E isso para a mulher é uma coisa muito complicada, porque a mulher ela sente prazer nisso. A mulher sente prazer em colocar um colar no pescoço, uma pulseira, um anel, um brinco, e ela olha para o espelho, ela vê o seu reflexo e se acha bela. Ela sente prazer na sua própria aparência. Então isso tudo também está proibido. Mas tem uma coisa que tem acontecido nos últimos anos dentro do cristianismo que tem deixado a gente bastante preocupado, e eu quero falar sobre esse assunto agora. Pois bem, existem algumas igrejas que adotaram algumas festas bíblicas com o objetivo de se ganhar dinheiro, tá? E Yom Kippur se tornou uma festa dessa. Ao invés de ter choro, contrição, ao invés de se pedir perdão pelos pecados, obviamente, que a gente se lembra que no vídeo passado eu disse o seguinte, que em Yom Kippur a gente não pede perdão para o nosso companheiro, isso a gente já deve ter feito. Em Yom Kippur é a nossa relação vertical, porque a horizontal já está resolvida. Então não é dia de pedir perdão para o seu companheiro. Nesse dia você já tem que estar com tudo certinho. Como a gente diz, tem que estar zerado. Então, nesse dia, não se mexe com dinheiro. E aí, apareceram alguns líderes que têm sede de dinheiro. Eu não tenho outra forma de dizer isso, irmãos. E passaram a adotar em Yom Kippur a entrega de uma oferta para que a pessoa possa participar do Yom Kippur. E o argumento é que essa oferta vai liberar grandes bênçãos, vai fazer com que haja um desatar na vida da pessoa, e etc, etc. Obviamente, tá? Que se você ler a Bíblia, você vai ver que nada disso está escrito lá. Ok? Nada disso. A Bíblia fala que é um dia de choro. A Bíblia fala de afligir a alma. E aí o pessoal começa a falar de vitória. Isso, aquilo outro, na área material. E Yom Kippur nada tem a ver com a área material. Ele tem a ver com a nossa área espiritual. Ok? Tanto que os mandamentos aqui de Yom Kippur, as proibições, é para a gente usar o mínimo que tem do material. Para a gente ter tempo de orar, no tempo desse jejum da gente passar em revista os nossos atos do ano anterior e falar, Senhor, eu pequei contra ti em tal coisa, em tal coisa. Nós temos Marzor, que é um livro de orações que a gente repassa ele, lê, pede perdão,
por pecados que às vezes nós não cometemos, mas os nossos irmãos cometeram. Isso se chama arrependimento por identificação, que no judaísmo é uma coisa muito antiga. Que nos últimos anos tem se feito isso na área de batalha espiritual. Descobriram o arrependimento por identificação. Então, como nós somos um corpo, tá? Todos os judeus são como se fossem um só povo. Em qualquer lugar do mundo, um judeu é um judeu e está conectado com outro judeu. Como a igreja, segundo Paulo em Romanos 11, se conectou com a casa de Israel, ela precisa também ter a noção de que ela é um corpo com os judeus. Então, nesse dia, não se dá oferta. Não se vai até altar para dar oferta. A última vez, irmãos, que eu ouvi falar sobre essa questão, eu fiquei muito assustado, porque a oferta que estava sendo declarada para esse dia era uma oferta de R$1.000. Então vocês imaginem, numa igreja grande, numa grande denominação, vamos fazer um cálculo por baixo aí, tem 5.000 pessoas, pense em metade, 2.500 pessoas, levando R$1.000. A soma é grande, o resultado é grande. Só que quando a pessoa faz isso, no dia de Yom Kippur, o que ela está dizendo? Se Yom Kippur é o dia do perdão, e se no dia do perdão eu estou entregando uma oferta, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando o meu perdão. Vamos voltar para a história. Aí na história, irmãos, a gente volta lá para a Idade Média, quando a Igreja Católica Romana vendia as indulgências. Eu vou ler para vocês o que são as indulgências, para você entender e conectar uma coisa com a outra, tá? Está escrito assim: as indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento monetário. Nesse caso, teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado. As primeiras referências a elas podem ser encontradas ainda no século XI, quando foram amplamente utilizadas para incentivar a luta contra os inimigos da fé cristã em Jerusalém, considerada uma cidade santa, ou então contra hereges da própria Europa, como os albigenses. Era considerado que após efetuada a compra de uma indulgência, ou seja, após da oferta, que a posição de qualquer um no paraíso já estava garantida. Como se tratava de uma preocupação central no imaginário sociocultural da Idade Média, em geral as indulgências eram bem recebidas popularmente, embora provocassem muitas polêmicas entre os meios eruditos. Misericórdia. Isso significa que existem igrejas e denominações que estão se valendo de um recurso da Idade Média para comprar a salvação das pessoas. É isso que nós vamos entender, irmãos? Veja o que eles estão fazendo. Eles pegaram um dia que é santo na palavra do Eterno para nós judeus, é um dia de profundo arrependimento, e transformaram isso num dia de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Então você imagine que por essa fala histórica sobre as indulgências, não só o perdão dos pecados estava sendo comprado, mas também um lugar no paraíso. A salvação estava sendo atrelada a essa compra do perdão. Agora imaginem só, irmãos, como isso é prejudicial. Imagine, irmãos, que tem gente copiando esta prática dentro das igrejas protestantes. E gente que é, digamos assim, graúda, gente de posição. Gente que não para pensar no que está fazendo.
São os modismos, tá? Ah, eu vi isso aqui, vi aquilo ali, eu quero fazer também. É interessante, irmãos, a gente notar que isso aqui ofende profundamente ao Eterno. Aí você vai me dizer assim, Rabino, mas eu conheço gente que deu testemunho, que foi abençoada. Óbvio, a pessoa está fazendo na ignorância, está acreditando na palavra de um líder. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essa pessoa pode estar recebendo a bênção, pode estar recebendo aquilo que ela, no seu coração, desejou. Mas ai desse líder, ou ai desses líderes que estão fazendo disso motivo de ganho, que estão torcendo a palavra do Eterno. Isso não é brincadeira. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero que haja arrependimento e que nesse dia de Yom Kippur, essas pessoas se arrependam. E a gente não tenha que ver isso. Se você conhece algum líder ou está praticando esse tipo de coisa, eu vou te pedir uma coisa. Se arrependa em nome de Yeshua. No dia de Yom Kippur, vai orar, vai se arrepender, vai chorar pelos seus pecados cometidos contra o Eterno. Mas não vai pegar dinheiro e vai comprar o seu perdão, a sua salvação. Ficou muito cômodo. A pessoa vai lá, peca. Aí no dia de Yom Kippur dá uma oferta. Acabou. Ficou simples, não ficou, irmãos? Então hoje, eu trago para os irmãos essa orientação, para que cada um de nós possamos celebrar o dia de Yom Kippur com temor e tremor. Rosh Hashanah já passou, e esses dias são conhecidos como os dias temíveis. Por quê? São dias em que nós temos que nos preparar para o dia de Yom Kippur. Nesse dia, alguma coisa ainda pode acontecer, e os nossos nomes que estão escritos no livro das vidas, ainda pode acontecer algo, um decreto desfavorável contra nós, ainda pode se tornar um decreto favorável. Assim como a inexistência de um decreto desfavorável pode resultar na criação de um decreto desfavorável, dependendo daquilo que nós fizermos. Entenda que esse é um momento crucial da nossa vida para este ano. Eu espero, irmãos, que possa haver um despertar, inclusive no meio cristão, para que os irmãos entendam a sua identidade, entendam quem vocês são e entendam que é necessário, ou melhor, fundamental, que se celebrem as festas do Senhor. Essa festa de Yom Kippur é uma festa, como eu já disse, de arrependimento nacional. É uma festa que todos nós deveríamos fazer em todo o mundo. Nós judeus já fazemos, e eu falo nós porque eu estou incluindo também a igreja. A necessidade desse dia parar tudo para poder chorar e se arrepender. Há essa necessidade. Mas a pergunta é, será que todo mundo está consciente disso e vai fazer isso? Eu já tenho a resposta, não. Infelizmente não. E por quê? Porque há uma resistência muito grande. Porque um líder, ele já sabe tudo. Um líder não precisa de conselho dos outros. Um líder, ele já é autossuficiente. E assim sucessivamente. Eu sou formado. Terminando um curso agora, mas sempre me aconselho com o meu rabino. Tenho um rabino que me orienta, tenho uma pessoa acima de mim, que todas as vezes que eu tenho necessidade, eu recorro a ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos do apoio uns dos outros. Oxalá isso mude. E o Hakadosh Baruch Hu possa então tocar na vida dessas pessoas,
trazendo a elas uma nova visão, uma nova mentalidade, para ao invés de transformar esse dia num dia de ganho, num dia de alto lucro, num dia de muito choro e arrependimento, num dia no qual nós possamos ver a glória do Senhor fluindo através do perdão, que é liberado para uma nação como um todo. A nação que eventualmente é chamada de a noiva do Cordeiro, que está em todo o mundo e que muito em breve será levada para o seu Senhor e Rei. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo por todos os seus conhecidos. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua e que você tenha um dia maravilhoso de Yom Kippur na presença daquele que nos perdoou.